Hello everyone! Today we have English in Action class. A nossa aula de inglês que nós vemos diálogos, conversas na prática, com cenas de filmes, séries, entrevistas, reportagens, enfim. Tudo para a gente poder praticar o nosso vocabulário e ver como que funciona, né, o vocabulário que a gente estudou, que a gente aprendeu na prática, com pessoas reais ou personagens conversando. E na nossa English in Action Today, nós temos uma entrevista, uma interview. That's it. Então, é uma entrevista que alguém resolveu fazer com pessoas na rua. Então, nós vamos ver pessoas de verdade contando algo sobre elas. A nossa entrevista de hoje é sobre What are you doing this evening? O que você vai fazer hoje à noite? What are you doing this evening? So, let's watch and then I'll explain everything to you, right? So, let's watch this interview. What are you planning to do this evening? This evening I'm planning to go to dinner with friends and maybe some drinks. I think I'll stay home and have my dinner. So what are you going to do this weekend? I am going to go to the park and maybe see a movie and hang out with my friends. I'm going to an opera. That's interesting. And will you be going with anyone? With a colleague in the office and her husband. Next month, do you have any big plans coming up? I don't have major plans coming up next month. I usually go week by week. Next Monday, I will probably be in the office working. But after work, I'll probably go out and have something to eat and go to dinner and come home and watch TV. Excellent! Então, primeira tarefa para vocês. Quero que vocês assistam esse vídeo com calma, tentem entender o máximo que conseguirem. Então, só vai para frente se vocês realmente viram, ouviram e tentaram entender alguma coisa dessa conversa, né? De acordo com o que já aprendemos nas aulas anteriores. Mas se essa é a sua primeira aula de inglês, não se preocupe, porque agora eu vou explicar todas as frases e palavras dessa nossa interview. Ok? Mas, se você já estuda inglês, volta, assiste o vídeo novamente e preste bastante atenção em tudo que você já conhece, em tudo que você já estudou antes. Right? So now, let's watch again, but I'm going to stop and explain to you every sentence. Ok? Então, eu vou parando e explicando para vocês todas as frases, para agora a gente realmente entender essa interview. E claro, vou colocar aqui pra gente os subtitles, right? Então, nós vamos poder ler para ficar mais fácil ainda a compreensão. Let's see the interview again. What are you planning to do this evening? We have the first question, a primeira pergunta da interview. Então, nós temos aqui, né, o interviewer, que é o entrevistador, a pessoa que está entrevistando. A gente não vê, só escuta a voz dele, né, the interviewer. A gente só sabe que é um homem, pelo tom de voz. Mas a gente não vê ele em momento algum aqui do nosso vídeo. E ele pergunta, What are you planning to do this evening? Então, se você não viu as aulas anteriores, calm down, mas volta lá depois. Aqui no nosso canal temos várias aulas, inclusive explicando esse tempo verbal aqui, ó. What are you planning to do this evening? O que você planeja fazer hoje à noite, nessa noite, tá? This evening. Esse planning, ele tá aqui com o ing, né? Então, é um tempo verbal que nós chamamos de Present Continuous. Esse Present Continuous, ele pode indicar algo que está acontecendo agora. Então, o que nós estamos fazendo agora? Ou ele pode indicar um plano futuro. O que a gente vai fazer?
daqui a pouco, amanhã. Então, a gente utiliza esse tempo verbal para indicar algo que a gente vai fazer no futuro, um plano futuro. E geralmente a gente utiliza para falar de um futuro que está bem próximo ou um futuro que já está bem planejado, né? Que já está mais certo de acontecer por já ter sido planejado, tá? Então, esse é o present continuous, e aqui está sendo utilizado para falar de um plano futuro, né? Então, what are you planning to do this evening? O que você planeja fazer hoje à noite, essa noite? E aí, vamos ver a resposta aqui, né? O nosso primeiro entrevistado, Joe. Let's see what he's going to answer. This evening, I'm planning to go to dinner with friends and maybe some drinks. This evening, hoje à noite, essa noite, I'm planning to go to. E aí ele pensa um pouquinho, né? Então, I'm planning to go to. Eu estou planejando ir para. E aí ele vai falar o que, para onde, né? O que ele vai fazer. Então, mais uma vez, utiliza aí o present continuous para falar de um plano futuro, né? Não é só quando a gente utiliza esse verbo planning, de planejar, não, tá? Então, eu posso utilizar outros verbos para indicar um plano futuro. Aqui foi coincidência, tá bom? Então, I'm planning to go to. Eu estou planejando ir para dinner with friends and maybe some drinks. Então, jantar com os amigos. Então, esse é o planejamento dele primeiro. Dinner with friends. Jantar com amigos. And maybe some drinks. E talvez alguns drinks, né? Então, talvez aí beber, sair para beber também com esses amigos, provavelmente. Ok? And have my dinner. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. And have my dinner. I think I'll stay home and have my dinner. Nós temos aí the second person in this interview, nossa segunda pessoa na entrevista, Martin, e ele fala o seguinte: I think I'll stay home and have my dinner. I think, eu acho. Então, ele ainda tá pensando, ele não tá tão decidido, mas I think, eu acho. I'll stay home. Então, que eu vou ficar em casa. Esse I'll é a contraction de I will, tá? Então, é um outro tipo de futuro, tá? Então, é o future with will. Esse futuro, aí sim, é só do futuro, tá? Então, I will stay home. Eu vou ficar em casa, eu ficarei em casa, certo? And have my dinner. E fazer meu jantar, né? E jantar. Então, provavelmente ele vai ficar em casa. Esses são os planos dele por enquanto, né? Porque ele disse, I think, eu acho, então ele não tá muito certo. He's not so sure about this. Let's continue. So what are you going to do this weekend? Another question. So, what are you going to do this weekend? A pergunta agora mudou um pouquinho, né? Não é sobre this evening, hoje à noite. Agora é sobre this weekend, esse fim de semana, o próximo fim de semana. So, então, what are you going to do? O que você vai fazer this weekend, esse fim de semana? Mais uma opção da gente falar futuro, tá? Então, agora nós usamos aqui be going to, que é uma other option to express future, pra gente expressar futuro. Going to. Então, agora, com o ing no final, é só o verbo going. E o outro verbo não precisa vir no ing. Então, ele é bem parecido com o present continuous, mas tem essa diferença aqui. A gente vai precisar colocar o verbo going to antes de qualquer verbo que a gente quiser falar que vai fazer algo plano futuro, certo? Então, so, what are you going to do this weekend? Então, o que você vai fazer esse fim de semana? Vamos ver aí a resposta da Sam. To go to the park, and maybe see a movie and hang out with my friends. I'm going to go to the park
Então, ela pensa aqui um pouquinho também, né? I'm going to go to the park. Então, eu vou para o parque. And maybe see a movie. And maybe, talvez, see a movie. Ver um filme. And hang out with my friends. E sair com os meus amigos. Esse hang out, sair, encontrar para se divertir com alguém, né? Então, hang out, sair para se divertir. Nesse caso, with my friends, com os meus amigos. I am going to go to the park and maybe see a movie and hang out with my friends. Então, esses são os planos pro weekend, fim de semana da Sam. Let's continue. I'm going to an opera. Agora o Martin, ele tem planos pro fim de semana, né? Para hoje à noite ele tinha falado que ia stay home, ficar em casa. Mas on the weekend, this weekend, nesse fim de semana, I'm going to an opera. Então ele vai assistir uma ópera, ele vai para uma ópera. I'm going to an opera. Interesting. And will you be going with anyone? Interesting. And will you be going with anyone? That's interesting. Que interessante. That's interesting. And will you be going with anyone? Você vai com alguém. Então esse and é tudo de pausas nas frases, né? Porque a gente tá pensando o que vai falar. Geralmente, né, aqui no Brasil, pelo menos aqui em Minas, a gente tem muito comum de... É muito comum quando a gente vai pensar para falar algo, a gente fala tá, nesse, né, com esse mais aberto, né? Que eu ia falar mesmo? Então, é bem mais aberto essa pausa que a gente dá, esse de pensando o que a gente vai continuar a falar. No inglês, é mais comum as pessoas falarem mais fechado, tá? Então, esses são assim, mais nasalado. É mais comum quando vai dar essa pausa. Então, se você quer treinar mais o inglês de forma como ele é realmente falado, até essas pausas, quando a gente vai pensar, muda um pouquinho, tá? Então, that's interesting. And will you be going with anyone? Então, você vai com alguém, anyone, alguém. Let's see, se ele vai sozinho para a ópera ou se ele vai com alguém. With a colleague in the office and her husband. Olha só, antes de falar, ele pensou de novo e usou Então, esse som meio nasalado, né? Sai pelo nariz um pouco e é fechado. Diferente de alguns brasileiros aqui, quando a gente tá falando português, principalmente os mineiros. A gente fala e aí no inglês, então o Martin fez a utilização disso também. With a colleague in the office and her husband. Então ele vai com uma colega do trabalho, né, do escritório, e o marido dela. With a colleague in the office, uma colega do escritório, do trabalho, and her husband, e o marido dela. Next month, do you have any big plans coming up? Agora uma outra pergunta de forma um pouquinho diferente. Next month. Próximo mês. Next month. Do you have any big plans coming up? Então, você tem grandes planos chegando, grandes planos por vir. Então, esse coming up, algo que vai acontecer, que vai chegar, né? Então, se ele tem grandes planos por vir, se ele está fazendo grandes planos pro next month. Do you have any big plans coming up? Tem algum plano grande chegando por vir? Vamos ver se o Stefan tem algum plano pro next month. I don't have major plans coming up next month. I usually go week by week. Great. Olha só, o Stefan também utilizou esse às vezes muda um pouquinho, né, de tom de voz de pessoa para pessoa, região para região, mas no geral é dessa forma, tá? Eu tinha um professor de inglês quando a teacher estudava, né? Quando eu era estudante, eu tinha um professor de inglês que ele pegava muito no pé da gente com isso, que ele falava, não, se vocês estão estudando inglês, vocês têm que aproveitar tudo da língua. Então, até essas interjeições, o modo de parar para pensar, né, para dar essas pausas na frase, vocês têm que
fazer como as pessoas que falam inglês de forma nativa fazem. Então, não adianta eu tô falando inglês e eu tá com isso é brasileiro, né? Isso aqui é da gente do português. Então, eu tenho que utilizar esse que os americanos, os ingleses utilizam, ok? As pessoas que falam inglês no geral, tá? I don't have major plans coming up next month. Então, ó, na pergunta, o entrevistador utilizou big plans. Então, planos grandes, né? Importantes, no sentido aí de importante. E aí, o Stefan fala, I don't have major plans. Eu não tenho planos grandes, maiores, nesse sentido aí de importância, né? Coming up next month. Por vir no próximo mês. I usually go week by week. Então, this is an expression. Ele fala, eu geralmente vou semana por semana. Então, esse go aqui, vou, é no sentido de planejar, né? Viver. Então, ele vive semana a semana. Ele planeja semana a semana. Então, ele não está planejando next month, né? Já que ele planeja semana a semana, ele não tem aí planejamento do próximo mês, next month. E vamos ver a nossa última entrevistada dessa pergunta. Let's see. Next Monday, I will probably be in the office working. But after work, I'll probably go out and have something to eat and go to dinner and come home and watch TV. A Sam tem alguns planos, né, para próxima semana, né? Então, ela já contou alguns planos. Next Monday. Então, próxima segunda, next Monday, I will probably be in the office working. Então, eu vou estar provavelmente no escritório trabalhando, né? Então, next Monday, work, trabalho. After work, I'll probably go out. Mais uma maneira de a gente falar sair, go out. Sair para passear, go out. Então, after work, depois do trabalho, after, depois, após. I'll probably go out. Eu vou provavelmente sair. And have something to eat. E ter alguma coisa para comer, né? Então, ela vai sair para comer, provavelmente. And go to dinner. E sair para jantar. And come home and watch TV. Ir para casa assistir TV. Então, os planos dela para next Monday, para a próxima segunda, é trabalhar durante o dia, provavelmente, né? Pela ordem das coisas que ela conta. Depois do trabalho, após o trabalho, ela vai sair para comer algo, né? Então, sair para jantar. E depois ela vai para casa, come home, chegar em casa and watch TV, assistir TV. Então, esses são os planos da Sam no next Monday. Então, olha só, nós vimos aqui nessa interview, nós vimos planos para hoje à noite, né? A gente não sabe qual dia que o entrevistador fez essa entrevista, fez essas perguntas, mas fez a pergunta sobre hoje à noite, próximo fim de semana, esse fim de semana. No caso aí da Sam, ela falou sobre semana que vem, né? Next Monday, próxima segunda-feira. E next month, próximo mês. Então, nós vimos aí algumas pessoas contando um pouquinho da rotina, né? Dos planos aí do próximos dias. Contando aí os planos futuros, utilizando as 3 diferentes formas de futuro, né? Nós usamos aí o present continuous, nós vimos o going to e vimos o will. Então, esses são aí os 3 futuros que a gente pode utilizar, tá? Não precisa ficar com dúvida em questão disso. Eu não sei usar o futuro, eu nunca vi aula de futuro. Calm down. Nós temos aulas todas as semanas aqui no canal. Então, nós temos aulas com vídeos, aulas com textos e também aulas com gramática, com exercícios práticos para vocês treinarem todas as habilidades do inglês e realmente chegar à fluência do inglês, ok? Então, don't worry. Let's practice one more time this video here. Então, vamos aí praticar mais um pouquinho o nosso vídeo. Eu vou organizar aqui porque o nosso subtitle ficou um pouquinho ruim, né?
ruim. Eu vou colocar aqui novamente para vocês verem e ouvirem com o subtitle. E aí eu vou sumir aqui por um pouquinho para vocês verem e ouvirem o vídeo melhor. Ok? So, let's practice all again. What are you planning to do this evening? This evening, I'm planning to go to dinner with friends and maybe some drinks. I think I'll stay home and have my dinner. So what are you going to do this weekend? I am going to go to the park and maybe see a movie and hang out with my friends. I'm going to an opera. That's interesting. And will you be going with anyone? With a colleague in the office and her husband. Next month, do you have any big plans coming up? I don't have major plans coming up next month. I usually go week by week. Next Monday, I will probably be in the office working. But after work, I'll probably go out and have something to eat and go to dinner and come home and watch TV. Excellent. So, this is our interview in this English in Action class today. E acompanhe aqui para a gente ver muito mais cenas, diálogos, entrevistas, vídeos de filmes, de séries, textos, enfim, a gente tem muita coisa aqui para estudar e praticar inglês, ok? Então, eu espero que você tenha gostado da aula. Volte o vídeo quantas vezes quiser. Volte agora sem legenda. Preste atenção nas palavras que a gente aprendeu, na explicação que eu dei para vocês. Agora vai ficar mais fácil de entender. Pratique, fale o diálogo, pause, fale você o diálogo. E deixa aqui nos comentários da aula para a teacher saber. What are you going to do this evening? What are you going to do this weekend? Conta aqui para a teacher quais que são seus planos para hoje à noite, para esse fim de semana. Responde aqui para a teacher. Tonight, this evening, I'm going to have dinner and watch TV. Eu só vou ter o meu jantar e assistir TV. Esses são os meus planos. These are my plans for this evening. Para hoje à noite. And you? What are your plans for this evening, for this weekend? Tell me, what are you going to do? And I see you in our next classes, okay? E eu vejo vocês nas nossas próximas aulas. Take care and have a good night!